Oi, eu quero fazer uma pergunta. Você já teve uma grande ideia e você planejou, preparou, fez o material, organizou, se foi um piquenique ou se foi uma aula, você se esmerou, você foi, antecipou, reservou. E aí, no dia de acontecer o evento, ou a festa, ou a sua aula, teve uma ou duas pessoas que começaram a fazer confusão, começaram a atrapalhar, ou ficaram reclamando, ou ficaram discutindo entre elas e atrapalhou tudo que você tinha planejado. Quantas vezes no almoço de família, de Páscoa, de Natal, de aniversário da bisavó, vem aquele parente, aquele primo e vem com aquela conversa de sempre, ou falando de política, ou falando de dívida, sei lá, aqueles assuntos que sempre criam confusão, ou falando da ex-mulher, do ex-marido, do corrupto, e fica aquele assunto e estraga a festa de todo mundo. Acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação. Essas pessoas eu chamo de sabotadoras. Pessoas sabotadoras, que parece que elas aparecem, elas surgem no nosso meio e fazem parte do nosso meio e, vamos dizer, estraga tudo, né? É muito fácil identificar na família quem tem um parente sabotador. Quando tá viajando, que não vai estar no almoço de Natal, todo mundo, que gostoso, foi passar o Natal lá na casa de não sei quem, ai que maravilha, todo mundo fica aliviado. Muito bem, essas pessoas sabotadoras são fáceis de identificar quando são adultas. Porém, nós temos crianças, que medo, e adolescentes que são sabotadores. Em que situação? Em sala de aula. Parece brincadeira, mas é verdade, uma triste verdade. Nós temos crianças que sabotam a aula de um professor com tanto esmero, com tanta habilidade, que às vezes o professor está tão entretido lá ensinando o conteúdo, ou a professora de ensino fundamental está lá entretida, passando atividade para as crianças toda animada, e tem lá um sabotador mirim ou juvenil dentro da sala de aula. E para descobrir quem que é, haja prestar atenção. Sempre tem. Todas as salas de aula tem uma pessoa, um aluno, ou toda família tem um parente, tem alguém que sabota uma atividade coletiva, uma atividade coletiva. Uma sala de aula é uma atividade coletiva, certo? Então, o que a gente faz quando a gente consegue identificar? E quem são eles? Se é caso de criança, por exemplo, você começa a colocar uma historinha na lousa, então começar a contar uma história, é aquela criança, de novo, é para desenhar, eu não gosto de pintar. Daí olha pro coleguinha do lado, você vai pintar? Você vai desenhar? A criança que ela é influenciável vai falar, eu também não. Pronto, já sabotou aquela atividade. Tá. Quando a gente consegue identificar o adolescente que fica assistindo a aula de um professor com aquela cara, a gente precisa identificar e conversar. No caso de adolescente, dá pra gente chegar no tete a tete e falar com ele, sem criticar, sem reclamar, para com isso, sem se exasperar, porque o adolescente gosta de tirar o professor fora do sério, ele acha divertido. E tem criança que também acha. São crianças que às vezes desafiam os pais, né? E por falar em sabotagem, tem muita criança que são filhas de pais sabotadores. Então, não é na sala de aula. O professor, a professora
passa uma atividade para fazer em casa, vai como tarefa, vai como trabalhinho, vai como trabalho, ou pesquisa, vai lá para casa. Muito bem. O pai, ou a mãe, ou um tio, uma avó, quem está ali com a criança ou com o adolescente, vê lá a criança começando a fazer atividade, ao invés de perguntar, o que é isso que você está fazendo? E vai responder, né? Com certeza, é minha tarefa, meu trabalho. Nossa, deixa eu ver como é que é. E mesmo, meio se interessando pela atividade, mesmo que possa nem concordar, achar besteira o que você está ensinando, mas está ali, nossa, que legal, que interessante, está ficando bom. E sai. Não. Tem pais, tios, avós, quem fica às vezes com as crianças ou com os alunos fazendo no momento da tarefa, que já chega, o que você tem que fazer aí? Você tem que pintar tudo isso? Isso é tarefa? Nossa, mas quem que foi? Às vezes xinga. Quem foi a anta que passou isso para você? Meu Deus. Como fazer para essa criança não enxergar a professora ou professor que era para ser o educador, para não enxergar como anta? Se o pai, a mãe, o tio, a avó, seja lá quem for, falar isso em casa. Ou, que absurdo passar um trabalho desse tamanho, onde já se viu ter... Esse tipo de questionamento, se um pai, se uma mãe não concordam com a tarefa que foi dada, com o trabalho que foi dado, falar para o filho, para a filha, é extremamente inadequado e uma atitude de sabotagem. Não é para fazer isso. Não concordou? Engole, porque você é adulto. Teoricamente, é para ser maduro. Engole que você não concorda. Vai na escola, vai com o orientador pedagógico, orientadora pedagógica, professor, professora, e lá você fala a sua indignação. Agora, para o seu filho, para a sua filha, que o primeiro emprego dele é escola. Criança de primeiro ano, terceiro ano, adolescente de 7º ano, de 8º ano, desculpa, eles estão trabalhando. Profissão, estudante, certo? Como assim? Ele vai pro emprego dele e o pai, a mãe, o tio, quem tá lá em casa, sabota o emprego. Desculpa, eu estou criando cidadãos insatisfeitos, queixosos, que reclamam de tudo, que não tá feliz no trabalho, que não tá feliz em casa, porque que absurdo, vira adulto assim. Então, vamos parar de sabotar o trabalho do outro e se eu tenho alguma dúvida, algum questionamento, eu vou lá e pergunto. Eu jamais falo para um filho, nossa, mas quem que mandou, que tinha na cabeça dessa professora mandar fazer essa atividade, esse trabalho? Que absurdo! Eu nunca faço esse tipo de questionamento. Posso falar com o meu cônjuge, posso falar com a minha mãe, posso falar com o meu cunhado, com o meu pai, com adultos longe do filho. E se eu tenho alguma dúvida, eu tenho que ser maduro o suficiente para ir na instituição de ensino e perguntar, certo? A mesma coisa se é uma aula de judô, a mesma coisa se é uma aula de balé, se é uma aula de desenho. Que absurdo! Treinar tanto assim! Vai fazer mal! Vai quebrar a coluna! Não faça isso! O seu filho, a sua filha está treinando, está fazendo uma coisa legal? Está praticando um esporte? Está achando puxado? Está achando inadequado qualquer coisa? Vai lá na academia, na escola de informática, na escola de idiomas, fale lá, de adulto para adulto. Não sabote um ser humano em processo de desenvolvimento, em processo de aprendizagem, que está aprendendo com você a ser um cidadão, uma cidadã, que quando precisa reivindicar alguma coisa, vai direto ao assunto. Não fica falando, fala mal desse, fala mal daquele. Não, se eu não concordo, eu vou direto. Isso é uma atitude madura. Então, vamos parar de sabotar? Vamos prestar atenção em quem sabota as nossas atividades? Vamos trocar uma ideia?
Vamos chegar para aquele parente que todo almoço de Natal ele é chato. Vamos ter uma conversa lá pelo mês de novembro. Vamos pedir para ele, vai ter o Natal dessa vez? Evita falar de política, não fica falando da ex-mulher, vamos lá. Vamos aproveitar que a gente está junto, tudo bem? Então, vamos tentar fazer esses combinados e a vida da gente fica mais tranquila.